Pessoal, se vocês ouvirem um barulho de fundo, é que tem uma construção aqui próxima que eles estão começando até antes da hora legal, porque são 6h40 da manhã e deveria ter começado isso a partir das 8. Mas o microfone tem um filtro e talvez ele deve filtrar boa parte desse ruído. Mas vamos lá ao que nos interessa. A ideia, pessoal, desse vídeo, ela veio de um canal do Instagram chamado Beato Carlos da Áustria. Esse canal, ele é dedicado a esse importante rei, que foi o rei Carlos, que assumiu o Império Austro-Húngaro em 1916, num momento altamente complicado, que era a Primeira Guerra Mundial. E para piorar ainda mais a situação, ele não era o herdeiro direto do rei. Tal herdeiro, o arquiduque Francisco Fernando, ele foi assassinado. E esse assassinato fez com que a Primeira Guerra Mundial eclodisse. O Carlos, ele era altamente católico e foi um excelente imperador que tentou a todo custo terminar a Primeira Guerra Mundial, assim como melhorar as condições do povo por ele governado. Nesse vídeo vamos entender um pouco da curta trajetória do Beato Carlos de Áustria, que foi o último imperador do Império Austro-Húngaro. Então vamos lá. Carlos nasceu em 17 de agosto de 1887 em Persimbourg, Áustria. Era filho do arquiduque Otto Francisco da Áustria e da princesa Maria Josefa da Saxônia. Ele vinha de duas das famílias mais importantes da Europa, os Habsburgos e os Bourbon. O pai de Carlos era sobrinho do imperador Francisco José. Desde criança que ele era um devoto católico. Em 29 de junho de 1914, o arquiduque Ferdinando, herdeiro do trono austríaco, é assassinado, o que faz com que comece a Primeira Guerra Mundial. Em 21 de outubro de 1911, o Carlos se casa com Zita de Bourbon, que era uma amiga sua de infância. O casamento de Carlos e Zita foi marcado por uma profunda união espiritual baseada na fé católica e na devoção à Virgem Maria. Ela foi, pessoal, uma companheira durante toda a vida a dois, principalmente nos tempos de provação que serão ainda analisados nesse vídeo. Em 1916, falece o rei Francisco José, que era tio-avô de Carlos. Quando da sua morte, Francisco José não tinha filhos homens, o que acabou levando Carlos ao trono. O novo rei chega então ao trono em virtude de circunstâncias especiais. Carlos era visto como uma pessoa conciliadora e democrática. Para muitos, era a pessoa certa na hora certa. Mesmo assim, a ascensão de Carlos foi contestada por alguns setores da sociedade austro-húngara, o que fez o seu reinado, desde o início, ser marcado por turbulências tanto internas quanto externas. O rei Francisco José, ele tinha um filho homem de nome Rodolfo, mas esse veio a falecer em condições misteriosas. Rodolfo foi encontrado morto junto com a sua amante, a baronesa Maria Vetsera. Há quem defenda que foi um pacto de suicídio. Então, como não havia outro filho varão, o herdeiro direto passou a ser o arquiduque Ferdinando, que acabou sendo assassinado. Se analisasse bem as circunstâncias, é possível notar que a probabilidade de Carlos assumir o trono era muito pequena, mas os fatos o levaram a seu destino. Carlos ascendeu ao trono durante um período extremamente tumultuado na Europa, com a Primeira Guerra Mundial já em curso. O Império Austro-Húngaro era um estado enorme, composto por diversos grupos étnicos, como, por exemplo, alemães, húngaros, eslavos, romenos e italianos. Cada grupo ele tinha a sua própria língua e cultura, havendo uma tensão enorme. Os eslavos e os romenos, por exemplo, eles eram discriminados pelos austríacos e pelos húngaros. Tais tensões, amigos,
elas foram intensificadas com a Primeira Guerra, porque essa Primeira Guerra ela fez aumentar sentimentos nacionalistas. O Império, portanto, era uma panela de pressão prestes a estourar. Carlos I era conhecido por sua natureza piedosa. Ele procurou implementar reformas sociais e políticas para melhorar a condição de vida dos seus súditos. Tentou apaziguar os conflitos étnicos e manter a unidade do Império, promovendo a tolerância religiosa. Tais reformas, aliadas à maior autonomia concedida a diversas regiões do Império, não eram bem vistas por parte da classe dominante, o que aumentou ainda mais o grau de tensão interna do Império. Carlos tentou mediar a paz, buscando acabar com os combates e com o derramamento de sangue, mas os aliados apresentavam condições impossíveis de ser aceitas. Após a derrota da Áustria-Hungria na Primeira Guerra Mundial, Carlos foi forçado a abdicar do trono em 1919 e exilar-se na Suíça. Instaura-se então a República Austríaca, tendo como presidente Karl Seitz. Em 1921, Carlos, juntamente com um grupo de monarquistas, ele tentou retornar à Áustria através da Hungria e assumir novamente o trono, mas ele foi impedido de ingressar no país. A República era um fato consumado. Acabou Carlos sendo exilado agora na distante Ilha da Madeira. Nunca mais ele retornou à Áustria porque o parlamento austríaco promulgou a lei Habsburgo proibindo o rei e a sua esposa de retornarem ao seu país. O beato Carlos faleceu de pneumonia em 1922, aos 34 anos de idade, longe da terra que tanto amou. A morte ocorreu por condições precárias em que vivia e pela ausência de cuidados médicos. A sua morte prematura acabou com qualquer possibilidade de restauração da monarquia nos países que haviam um dia feito parte do Império Austro-Húngaro. Quanto à Áustria, muito em breve ela seria anexada pela Alemanha nazista. Mesmo falecendo muito jovem, a figura do Beato Carlos ela ficou conhecida e admirada por muitos, a ponto de ser, em 2004, beatificado pelo Papa João Paulo II, que viu nele um exemplo de santidade e de devoção. É isso aí, pessoal. Valeu!